Bem, aqui a gente começa então a análise da 22ª questão e o enunciado diz, o trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de potencial nela desenvolvida quando se une uma meia pilha, onde a reação de redução ocorre espontaneamente, no cátodo, com outra meia pilha, onde a reação de oxidação ocorre espontaneamente no anodo. Então, repara, antes de continuar, que o próprio enunciado já está me dizendo que no anodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. Ponto. Ele me dá uma tabela onde eu tenho as semi-reações de oxidação com seus respectivos potenciais. E continua. Com base nas semi-reações anteriores, colocadas no sentido da oxidação e em seus respectivos potenciais, assinale a opção que indica os metais que produzirão maior valor de diferença de potencial quando combinados para formar uma pilha. Bem, aí vem as alternativas. Então, antes de qualquer coisa, é importante que a partir da análise da tabela de oxidação dada, tá, a gente monte pilhas a partir da ligação entre duplas de metais. E aí, claro, eu não vou fazer aqui, eu vou fazer pelas alternativas, né, para a gente andar mais rápido. Só que as pilhas formadas, elas têm que seguir, tá, o que é dado na tabela. Por exemplo, quando a gente olha para a tabela, os metais dados, os 5 metais dados com as semi-reações de oxidação, você vai ver que dentre os 5, o zinco é que apresenta o maior potencial de oxidação. Então, se você tiver que escolher o metal que tem a maior prioridade, que tem a prioridade, a maior não, a prioridade em se oxidar, vai ser o zinco, porque ele apresenta o maior potencial de oxidação, como dado na tabela. Em contrapartida, se eu quiser o metal com a prioridade de redução, vai ser a prata, dentre os 5 metais dados. Então, isso aqui é quando a gente analisa a tabela. Como a questão requer um determinado tempo para ser resolvida, a gente, como sempre, vai mostrando, tá, cada item, quem é verdadeiro e quem é falso e por quê. Perfeito? Então, quer dizer, antes de qualquer coisa, dizer que analisando a tabela, tá, você tem as semi-reações de oxidação e a prioridade tanto de oxidação, quando apresentar o maior potencial, quanto de redução, quando apresentar o menor potencial. E a outra análise é de cada alternativa. A gente vai ter que seguir cada alternativa para ver quem apresenta uma reação onde o potencial ADDP seja maior que zero. Então, você tem a reação espontânea, e aquelas reações que a DDP é menor que zero, onde a reação não é espontânea, ou seja, a pilha não funciona. Perfeito isso, só para ficar claro, tá? E aí, só um minuto, que eu vou chamar o nosso apoio. Então, aqui a gente tem análise de cada opção, tá? Cada alternativa. Só que antes, como sempre, tá? A gente tem que entrar aqui, que é uma coisa importante. A DDP, a gente viu na resolução passada, que a DDP, ou diferença de potencial, ela pode ser calculada de duas maneiras. Como aqui eu tenho a tabela de oxidação, potencial de oxidação mais o potencial de redução. Aqui tanto faz. Red ox, ox red. Lembra que quando for oxidação e redução, eu tenho uma soma. Ou eu ainda posso calcular DDP da pilha, tá? Baseado no potencial de oxidação maior menos o potencial de oxidação menor. Tanto faz. A gente viu isso na questão passada. E o importante aqui é quando você tem a DDP maior que zero, a reação é espontânea. A pilha produz eletricidade. A pilha funciona. Já quando a DDP, a diferença de potencial, for menor que zero, a reação não é espontânea. A pilha não funciona.
está indo contra a análise do potencial de oxidação ou de redução, se caso for dado. E quando eu falo análise, é quem tem maior prioridade em se oxidar e se reduzir. Então, cuidado com isso. Bem, para a gente não prolongar mais o nosso tempo, quando a gente avalia a primeira alternativa, ele quer que você assinale a alternativa que apresenta o par de metais que forma a pilha que produz a maior DDP, a maior diferença de potencial. Quando a gente avalia a primeira opção, ele está colocando o cobre como catodo. Então ele está afirmando que o cobre está sofrendo redução e a prata como anodo, a prata está sofrendo oxidação. Quando isso foi dado aqui para vocês e a gente já tem essa base para entender isso. Quando a gente avalia pelas semi-reações, você vai ver que o cobre apresenta potencial de oxidação menos 0,34 e a prata menos 0,80. Isso quer dizer que o cobre apresenta um potencial de oxidação maior do que o da prata. Como são semi-reações de oxidação, a prioridade de oxidação é do cobre. Quem tem que estar no anodo é o cobre, não a prata. Em contrapartida, a prata apresenta o menor potencial. Portanto, é ela que se reduz, é ela que é o catodo, e é o contrário daqui. Como o nosso cálculo vai seguir o que está aqui para mostrar o que é espontâneo e o que não é espontâneo, eu vou aproveitar o que foi dado. O cobre no catodo, ele está sofrendo redução, reação inversa. A prata no anodo está sofrendo oxidação, reação dada. Então, nota que o potencial de oxidação é o da prata, como está aqui, ó, no anodo, menos 0,80. Mais potencial de redução é o do cobre. E se é de redução, é a reação inversa. Eu vou inverter o sinal, mais 0,34. Somando isso, eu tenho menos 0,46 volts. Nota que o potencial a diferença de potencial é negativa, portanto, a reação não ocorre. Essa pilha não produz eletricidade. É isso que eu tenho que saber. Lembrando que eu estou usando isso aqui, mais uma vez, baseado no que está sendo dado aqui. Então, se não ocorre, eu não vou nem me preocupar se é o maior potencial, a diferença de potencial. Letra B, ele agora pega a prata como catodo, está afirmando que a prata se reduz, e o zinco como anodo está afirmando que o zinco se oxida. Quando a gente olha para a tabela, realmente, ó, como o zinco apresenta o maior potencial de oxidação, ele tem prioridade de se oxidar, então ele tem que ser o anodo na presença da prata, que tem o menor potencial e vai se reduzir, e é o que acontece aqui. Então, a letra B, ela é espontânea porque, vamos ver, ó, potencial de oxidação do zinco, como está aqui, ele tem a prioridade. E com essa análise da letra B, você segue, tá, o quadro dado, a prioridade de oxidação e a prioridade de redução. Quando isso ocorre, a pilha produz DDP positiva, maior que zero. Com isso, a reação ocorre espontaneamente, como ele fala no enunciado. Então, eu tenho mais 0,76 do zinco, está aqui, e aqui eu vou inverter, porque é uma semi-reação de redução, a prioridade dela na presença do zinco. Então, mais 0,80, inverti o sinal. Somando 1,56 volts, positivo, reação espontânea. Como diz o enunciado, a reação espontânea de redução, no catodo, e a reação espontânea de oxidação no anodo. Ponto final, está aqui. Então, segura para ver se tem outras espontâneas por aí. Letra C, zinco como catodo, já vimos que está errado. O zinco tem o maior potencial de oxidação, ele tem que estar no anodo, ele se oxida. E cádmio no anodo. Então, já vi que também está errada. Claro que vai dar negativa. Então, vamos ver? A ΔH, o potencial de oxidação do cádmio, olha aqui, ele está no anodo, então é oxidação. O potencial de oxidação do cádmio mais 40. E no caso do zinco, eu vou inverter. Segundo a alternativa, é o potencial de redução catodo. Então, vai dar menos
0,76. Reação, ó, inversa. Está aqui. Quando eu somo isso agora, eu vou pegar isso e subtrair daqui, tá? E dou o valor do maior menos 0,34. Como deu negativo, também não é espontânea. Continuando, letra D também não vai ser espontânea. Cádmio cátodo e cobre anodo. Bem, o cádmio tem potencial maior do que o do cobre. Então, se você for formar uma pilha entre cobre e cádmio, quem vai estar no anodo é o cádmio. Isso para a pilha ser espontânea. E o cobre teria que estar no cátodo, redução, porque o potencial dele é menor do que o cádmio. Porém, a alternativa fala justamente o contrário. O cádmio no cátodo está sofrendo redução, reação inversa. Eu vou inverter isso aqui. O cobre no anodo está sofrendo oxidação e eu mantenho. Então, nota que o óxido do cobre, menos 0,34, mantenho. E o Red do cádmio. Então, eu vou mudar o sinal, porque a reação é inversa. Então, menos 0,34 mais menos 0,40, eu somo, tá, e dou o sinal negativo, 0,74 volts. Só que é negativo, portanto, a pilha não funciona. A reação não é espontânea. Viu que legal isso? E agora, a letra E para terminar, ferro como cátodo e zinco como anodo. Botou zinco como anodo, como a tabela trabalha como mostra o zinco com maior potencial, ele vai ser o anodo sempre, na presença de qualquer metal dado nessa tabela. Portanto, como anodo, eu já sei que ele vai estar, e qualquer outro elemento como cátodo vai formar uma pilha com reações espontâneas. Então vamos nós, ó. O ferro, o zinco, né, mais 0,76, ou seja, oxidação do zinco. Está aqui, ó, anodo, legal. E o ferro vai ter a reação inversa, reação de redução. Então é daqui para cá. Com isso, eu inverto o valor do potencial, menos 0,40, desculpe, menos 0,44, está aqui, ó. Mais 0,76 mais menos 0,44, mais 0,32. Está vendo a DDP positiva? Então, a reação é espontânea, a pilha funciona. Só que a quantidade de energia fornecida nessa pilha é muito menor do que nessa. E ele quer a alternativa onde o valor da DDP, tá, seja o maior. Está aqui, ó. Então, a resposta certa é a letra B. Entenderam como é importante toda a base, toda essa nossa discussão? Quer dizer, não adianta aqui eu dar aula por causa de isso, é isso, não. Aqui a gente mostra para vocês tudo o que está acontecendo e o porquê de cada coisinha, certo ou errado, falso ou verdadeiro. Valeu, gente boa. Mais uma grande questão, hein? Gostei. Grande abraço.